retornando, pessoal, a gente trabalha agora, peço que vocês peguem na página 3, ainda no ambiente da citação, com o artigo 218 do Código de Processo Civil, que faz referência a uma técnica de citação em um caso bem específico, quando o réu está impossibilitado de receber a citação. Então diz o artigo 218. Também não se fará citação quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la. Então coloca aí o ambiente de demência do réu e, portanto, não teria razões específicas para conseguir entender e discernir, né, a falta de discernimento por parte do réu do próprio ato que está sendo realizado. Então ele não tem capacidade de discernimento sobre a consequência e o critério jurídico do ato. Diz o parágrafo 1º: o oficial de justiça passará a certidão descrevendo minuciosamente a ocorrência, o juiz nomeará um médico a fim de examinar o citando. O laudo será apresentado em 5 dias. Reconhecida a impossibilidade, o juiz dará ao citando um curador, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida na lei civil. A nomeação é restrita à causa e a citação será feita na pessoa do seu curador, a quem incumbirá a defesa do réu. Bom, aqui no artigo 218, ele pode trabalhar aí com uma situação de demência, assim dito pelo próprio artigo 218, né, do Código de Processo Civil, o demente não receber a citação, mas na verdade diz respeito à capacidade aí muito mais intelectual para recebimento, né? Então, um problema no intelecto, um discernimento, né, sobre a gravidade daquele ato que está sendo realizado ou sobre as consequências daquele ato. Na verdade, o que o oficial de justiça deve fazer não seria basicamente citar o demente, né, mas realizar então um procedimento informando ao juiz, e aí diz a lei, uma descrição minuciosa do que aconteceu, né? O oficial passará a certidão descrevendo minuciosamente a ocorrência. Aí quem vai... então o oficial vai descrever os fatos. O juiz... Aí eu vou colocar só aqui as palavras-chave que representam a sequência disso, que é uma parte importante. O juiz vai nomear um perito para que seja feito o laudo. Este laudo vai ser entregue em 5 dias e, se configurada a situação de demência, nós temos então a figura aqui do curador, a nomeação de um curador. Este curador é também chamado de curador especial porque ele vai ser um curador para o processo. Quer dizer, nós não estamos falando que haverá um curador para todos os atos da vida civil. Ele está restrito àquele processo, àquela situação de curatela. E, estando restrito somente para aquele processo, portanto, aqui um ponto importante que resta colocado, né? Somente para aquele processo há esta figura de curador. Aí o curador irá apresentar defesa. Normalmente, possivelmente, será então a figura aí de um representante daquele réu, né? Daquele sujeito, aquela pessoa que não tem capacidade alguma aí de representação. Essa a qualidade aí dentro da estrutura dessa citação com base no artigo 218. Artigo 219. Nosso artigo 219, ele é um dos principais artigos, está naquele ambiente, assim como o 217, de você marcar um asterisco, porque ele trabalha com os efeitos típicos da citação, certo? Então, o artigo 219 vai nos afirmar quais seriam os efeitos típicos da citação. Então, artigo 219, um artigo essencialmente importante, ele tem vários atributos importantes dentro dele, muitas questões sobre ele, trabalha com os efeitos da citação.
Na verdade, nós temos 5 efeitos clássicos na citação. Diz o artigo 219, a citação válida, certo? Então, citação válida vai significar o seguinte, ela torna prevento o juízo. Então, torna prevento o juízo. O que é isso, tornar prevento o juízo? Significa que qualquer outra ação que tramitar referente àquela causa, se for o caso de reunir ações, será reunida naquele juízo onde foi citado em primeiro lugar. Então, a citação, ela torna prevento o juízo. Significa dizer que eu tenho um processo em Porto Alegre e tenho um processo em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e Canoas. Observa-se que há necessidade de reunir os dois processos. Aí surge o critério. Eu vou mandar o processo de Porto Alegre para Canoas ou o de Canoas vai para Porto Alegre? Um juiz vai ter que julgar os dois. Por quê? Porque tem o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, trabalha com o mesmo ambiente para evitar decisões contraditórias. Então, uma relação, às vezes, complicada, gera várias ações que devem ser reunidas para julgamento em um único juízo. Quando eu vou decidir se de Porto Alegre vai para Canoas ou o processo que está em Canoas vai para Porto Alegre, eu utilizo regra de prevenção. E a prevenção vai dizer, onde foi feita a citação válida, eu tenho o juízo prevento, é aquele juiz que vai julgar. Então eu olho para Porto Alegre e Canoas e pergunto, aonde ocorreu? Qual deles ocorreu a primeira citação? Qual citou primeiro? Se for de Porto Alegre, o de Canoas vai para Porto Alegre. Se for o de Canoas, o processo que está em Porto Alegre é remetido para Canoas. A reunião dos processos se dá no juízo prevento. Justamente nesse caso, que aqui ele se aplica para juízos que têm competência territorial diferente. Então vou colocar assim, ó, competência territorial diferente. Significa diferentes comarcas. Exemplo, Porto Alegre, Canoas. 2 municípios e 2 comarcas aqui do Rio Grande do Sul, decido por critério de prevenção. Então, a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência, diz o artigo 219. Induz litispendência. O que é litispendência? Litispendência é litis pendência, quer dizer, o litígio está pendente. Pois o litígio está pendente e como o litígio está pendente, não pode tramitar outra ação idêntica. Então a litispendência, ela proíbe que ações idênticas, 2 ações idênticas estejam tramitando. Então proíbe 2 ações, poderia dizer, se proíbe 2, 3 também, né? 2 ou mais, 2 ações idênticas. O sujeito entrou 2 vezes. Se o sujeito entrou 2 vezes com a mesma ação, aquele que ocorreu a citação, ele induz litispendência para os outros, o outro é litispendente. Vamos supor que em janeiro eu entrei com uma ação, foi citado, aí eu acho que eu vou perder, em fevereiro eu entro com outra ação, mas não desisto da primeira, entro com outra ação, então eu tenho 2, eu 3, 4, 5, todas as demais, aquela primeira onde ocorreu a citação, serão litispendentes, ficando somente naquele juízo. Então induz litispendência. E torna e faz litigiosa a coisa. Aqui é um ponto bem importante, né? Então faz litigiosa a coisa. Vamos supor que existe um bem
que está sendo discutido, certo? Um bem que está sendo discutido em juízo. Propriedade de um automóvel, propriedade de uma casa, de um imóvel. E é citado, o réu contesta, aquela coisa está em litígio. Se eu comprar uma coisa em litígio, eu posso vir a perdê-la posteriormente. Então há uma consideração jurídica, uma condição jurídica que diz aquela coisa é litigiosa. Portanto, o bem, eu não alterei a propriedade, mas eu disse está em litígio. É como se eu pegasse esse apagador e eu entrei com uma ação dizendo que o apagador é meu e não é do réu. Se um terceiro vir comprar esse apagador, ele está comprando um apagador que está em litígio. Portanto, faz litigiosa a coisa. Isso vai dizer o quê? Vai significar o quê? Bom, vai significar que provavelmente esse terceiro que comprou a coisa pode até perdê-la, em virtude da definição do que for dado naquele processo. Quer dizer, faz litigiosa a coisa. Instala, portanto, a lide sobre o bem material. Vou colocar assim, ó. Instala a lide sobre a coisa, né? Lide, que é litígio, né? Lide, ou litígio, sobre a coisa, certo? E ele termina no 219 dizendo: e ainda ordenada por juiz incompetente, constitui mora o devedor e interrompe a prescrição. Então, aqui temos uma causa importante. Quando foi dada por juiz que não tem competência para julgar aquela causa, juiz incompetente, e aqui o termo é jurídico, né? Juiz incompetente significaria o juiz que não tem competência para julgar aquela matéria, porque é competência de outro juiz. Depois a gente vai ver um pouquinho naquilo que é aplicável ao teu concurso, as normas de competência. No caso de juiz incompetente, vai constituir a mora do devedor. O que é a mora do devedor? A mora do devedor significa que ele está em débito juridicamente. Eu qualifiquei ele ao citá-lo que ele está em mora. Ele deve e ele vai responder por essa dívida. Ah, está em mora no pagamento do aluguel, está em mora no pagamento da dívida. Quer dizer, estou exigindo a comprovação da mora. Mora vem de demora, morosidade do devedor em pagar. Então, o devedor está em mora justamente porque eu já estou acionando ele. E interrompe a prescrição. Certo? Toma cuidado aqui, porque o termo aí tu grifa aí no teu material, o termo é interrompe a prescrição. É muito comum uma questão que coloque suspende a prescrição, e é errado. O termo aqui utilizado, te liga isso na hora da prova, é interrompe a prescrição. Porque o termo suspende a prescrição, ele é aplicado, há uma diferença entre interrupção e suspensão. Interrupção, quando eu interrompo a prescrição, eu vou começar a contar novamente do marco zero. Quer dizer, interrompeu, todo aquele prazo anterior deixou de existir. E se eu vou contar agora, eu conto somente no marco zero. Isso acontece tudo no âmbito do direito. O sentido jurídico de interromper é diferente do sentido jurídico de suspender. Por exemplo, eu tenho um prazo de 10 dias. No terceiro dia do prazo, eu interrompi o prazo. Significa dizer que quando começar a fluir novamente o prazo, ele começa do zero. Então, tenho 10 dias. Passou 3, interrompi. Se for começar a contar de novo, começa a contar do zero. Suspender, tenho 10 dias. No terceiro eu suspendi. Só tenho mais 7 quando começar a contar o prazo novamente. Suspensão significa que eu levo em consideração o prazo ocorrido anteriormente. O prazo transcorrido anteriormente. Na interrupção, eu começo novamente do marco zero. Na suspensão, significaria dizer que recomeça a contagem naquilo que sobejar, naquilo que restar. Já a interrupção começaria do marco zero, certo? Passo isso porque nós temos muitas matérias correlatas aí e é importante a gente entrar direto
nos diversos pontos e bem atacando aí as questões. Então, citação válida torna prevento o juízo. Se eu tenho que reunir o processo, vou reunir lá naquele juízo prevento. E induz litispendência, proibição de ações idênticas e fase litigiosa a coisa. Dizendo que a coisa está em litígio, paira dúvida, litígio, litigiosidade, conflito sobre o bem. E ainda quando ordenada por juiz que não tem competência para julgar a causa, por que um juiz não vai ter competência para julgar a causa? De repente, porque a causa tem que ser julgada em outra comarca. Eu ajuizei em Porto Alegre, mas ela deveria ser julgada em Caxias do Sul. Aí o juiz de Porto Alegre é incompetente. Então, mesmo ordenado por juiz incompetente, mora o devedor e interrompe a prescrição. Se for ordenada por juiz competente, tem os 5, né? Prevento, litispendência, fase litigiosa a coisa, mora do devedor e interrompe a prescrição. Por juiz incompetente, mora do devedor e interrompe a prescrição. Diz o parágrafo 1º, né? Aí é uma consequência dentro disso. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Significa dizer que, quando eu interrompi a prescrição pela propositura de uma demanda, o dia em que eu protocolo a ação, eu já interrompi a prescrição, não é o dia exato da citação. Porque veja se você consegue entender. Vamos supor que eu tenho 5 anos para mover uma ação, certo? 5 anos. Aí eu entrei na data de hoje, no último dia. No último dia do 5º ano, protocolei. Ocorreu a citação no último dia? Não, porque esse processo que eu protocolei vai ter que entrar no sistema do Poder Judiciário, o juiz vai ter que despachar o CITES, vai indo. Talvez demore mais 2 meses. Então, até a citação, aconteceu 5 anos e 2 meses, onde ocorreu a citação. Aí vem o artigo 219, no seu parágrafo único, dizendo que a citação, no que tange a interrupção, retroage à data da propositura da demanda. Na prática, quando eu estou sujeito a prazo prescricional, eu tenho que ajuizar a demanda até o último dia. Ajuizar, protocolar e entregar no Poder Judiciário. Se a citação, que é o que interrompe, aconteceu depois de 3 meses, por exemplo, mesmo assim a citação retroage à data da propositura da demanda. Começou a ocorrer a prescrição, por exemplo, eu tenho 3 anos, começou de responsabilidade civil, indenizações, 3 anos do fato. No último dia do 3º ano, protocolei a indenização por danos morais, está dentro do prazo. Porque embora o que interrompa é a citação, ela retroage à data da propositura da demanda. É considerado, portanto, a propositura da demanda. Parágrafo 2º. Aí são artigos aí menos aplicáveis, né? O parágrafo 1º, então, é bem importante. Caput, parágrafo 1º, muito importante. Parágrafo 2º. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 dias subsequentes ao despacho que ordenar, não ficando prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. É que, na verdade, quando eu faço uma citação, quando eu entro com uma ação contra um réu, eu tenho que instruir esse mandado de citação, como, por exemplo, pagar a condução do oficial de justiça. É chamado o termo condução do oficial, que é pagar o deslocamento do oficial num valor previamente fixado aí pelo Tribunal de Justiça. Então eu vou ter que pagar as custas para que o oficial de justiça cumpra o mandado. Portanto, dentro desses 10 dias eu tenho que oportunizar o pagamento, sob pena de perder, então, aquele mandado de citação e a própria extinção da ação. Parágrafo 3º, não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 dias, que é um termo, mas posso dizer que, como isso, ele não tem uma aplicabilidade maior, tanto o parágrafo 2º como o 3º, e o 4º, que é decorrente dele, não vem sendo cobrado aí exatamente em questões, certo? Mas é um ponto que cabe a gente analisar. Não sendo efetuada a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Quer dizer, eu peço a citação, não paguei custas, tive 90 dias, continuo sem pagar o mandado de citação,
E aí vai ser, como efeito, vai acontecer que é considerado como não interrompida a prescrição. De repente você pode estar pensando, e se eu tiver a JG? Bom, se eu tiver a assistência judiciária gratuita, for pobre na forma da lei e, portanto, não pagar as custas, eu não preciso pagar custos do mandado. Aí o dever do autor será tão somente instruir o mandado com o endereço, né? Tem que constar o endereço para que o oficial possa cumprir. Parágrafo 5º, grifa ele aí, extremamente importante. O juiz pronunciará de ofício a prescrição. Olha só, prescrição pode ser dado de ofício pelo juiz. Isso cai muito. Te liga nesse tópico aqui. O que é a prescrição podendo ser declarada de ofício pelo juiz? O que é declarar de ofício? Declarar de ofício significa que não depende de provocação. Significa dizer que o juiz, oficiosamente, ele vai declarar a prescrição. Por exemplo, se eu sou o juiz, entra a ação. Peguei aqui. Danos morais, por exemplo, você tem 3 anos a contar da ocorrência do fato. 3 anos para entrar com uma indenização por danos morais. Eu peguei esse processo e vi assim, olha, ele já entrou no 4º ano, eu sou o juiz. Nem mando citar o réu. Já julgo improcedente ocorrendo a prescrição. Por isso, prescrição pode ser dada de ofício pelo juiz. Certo? De ofício pelo juiz, sem provocação, porque a matéria é de ordem pública. Esse aspecto é extremamente importante, foi uma inserção nessa linha do Código de Processo Civil, a mais atual, porque foi em 2006, inserido aí no nosso Código de Processo Civil. Então, bem importante essa inserção da característica de ser de ofício pelo juiz, a possibilidade da decretação da prescrição. Grava isso, então. Prescrição pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Não depende de provocação, porque a matéria é de ordem pública, estabelecida diretamente na lei, e a lei, quando estabelece prazos, o juiz deve cumpri-los, certo? Esse é o aspecto aí. Aí diz o artigo 220, né? O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos extintivos previstos na lei. Então, todas as regras de retroatividade da prescrição. No 219, o que nós temos de importante? O caput, a cabeça, portanto, o enunciado do artigo 219, o parágrafo 1º, que é a retroatividade, a data da propositura da demanda, e o parágrafo 5º, afirmando que o juiz poderia, de ofício, decretar a prescrição, certo? Pegue então a página 5, e lá na página 5 nós temos pontos bem importantes para aprofundamento dentro dessa estrutura da citação. Vamos lá então para tentar entender estas peculiaridades. Bom, lá na página 5... nós temos a figura da citação que vai receber aí, dentro do seu ambiente, 4 formas clássicas de citação, certo? Então nós temos 4 formas clássicas de citação. A citação ela pode ser dada com base no artigo 221 em 4 modalidades, certo? Então citação, artigo 221. E a partir daí abre um ambiente para diversas matérias que nós vamos analisar. A primeira forma de citação seria a citação pelo correio, que é a regra. Vou colocar assim, ó, se nada for dito, a citação será pelo correio. Se não for uma causa de excludente, a citação vai ser dada pelo correio, certo? Não sendo citado pelo correio, a citação poderá ser requerida ou pela parte ou determinada diretamente pela lei por oficial de justiça. Então, uma citação por oficial de justiça. A citação por oficial de justiça ela contempla aí a estrutura de mandados,
que a gente vai ver, né, o que deve constar no mandado, quais as suas principais peculiaridades. Depois, nós temos a citação por edital, que é a hipótese, por exemplo, do réu ele estar em local incerto, inacessível, por edital. E nas últimas reformas processuais foi acrescentada então a citação por meio eletrônico. Hoje, os tribunais, o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele não adota o processo 100% eletrônico, mas os tribunais que adotam o processo 100% eletrônico já têm meios de citação por meio eletrônico, como é o caso da Justiça Federal. A Justiça Federal, ela cita, e cita bastante, por meio eletrônico. É uma forma de citação, a citação denominada citação por meio eletrônico. Esta é a principal modalidade aqui referida. Por exemplo, União Federal, Caixa Econômica Federal, INSS. Então essas são as 4 formas de citação. Toma cuidado com o aspecto aqui das questões. Olha só. Para citar por edital, eu tenho que primeiro tentar citar pelo correio? Não. Para citar por oficial de justiça, eu tenho que tentar citar pelo correio? Não. Ah, para citar por meio eletrônico, tem que citar pelo correio por oficial e depois por edital ou por meio eletrônico? Não. Este é um erro que é muito cobrado na hora das provas. Veja bem, não há uma relação de preferência aqui em termos de ter que esgotar uma para alcançar a outra forma. Não há uma subordinação, não há hierarquia entre meios de citação. Eu posso citar pelo correio ou por oficial. O problema é que a regra é pelo correio. Se eu nada falar, vai ser pelo correio. Se eu falar, vai ser por oficial. Quer dizer, na omissão, vai ir pelo correio. Mas não é necessário esgotar a citação pelo correio, tentar pelo correio para citar por oficial de justiça. Eu posso entrar hoje com uma ação dizendo que o réu está localizado, tem residência em tal local e pedir para citar por oficial de justiça. Tranquilamente. Eu posso citar como primeira tentativa por edital também. Eu vou citar um réu incerto, ou eu não sei qual é o local, qual é o endereço dele. Vou citar por edital. Desde que eu faça a prova que ele está em local incerto ou que ele é um réu incerto, cito por edital. Porque eu não tenho como mandar o carteiro ou oficial de justiça num local inexistente. Ah, vá citar o sujeito num local inexistente. Não existe. Então, não há uma relação de hierarquia entre eles, certo? Esse é o ponto principal aqui, dentro dessas 4 formas de citação, que são extremamente importantes para nós adentrarmos aí dentro dos principais conceitos, né, dos critérios da citação. Bem, lá na tua página 5, nós temos o artigo 222, que eu peço para você marcar também, que é um artigo que a gente vai estabelecer quando não poderá ocorrer a citação pelo correio. Um artigo que cai muito aí, muito cobrado na hora da prova, né? Quando não irá ocorrer a citação pelo correio. Então, artigo 222 vai nos dizer quando não ocorre, não poderá ser citado pelo correio. Não poderá ser citado pelo correio. E veja bem, um critério muito específico aqui. O artigo não está dizendo, veja bem, o artigo não está dizendo que teria que citar por mandado de oficial de justiça. Ele está dizendo quando não será citado pelo correio. Ele não está dizendo que tem que ser por oficial. Ah, então quer dizer que nessas hipóteses vai ser por oficial? Não sei. Poderá ser ou não. Não pode ser pelo correio, certo? Aí é dito o seguinte, não pode ser pelo correio. Nas ações de Estado, não poderá citar pelo correio. Ações de Estado, que são aquelas ações, por exemplo, que dizem respeito à posição da pessoa perante o ordenamento jurídico, como, por exemplo, um divórcio,
uma anulação de casamento, uma interdição. Isso não poderia citar pelo correio, certo? Porque, por exemplo, vamos supor que o sujeito perdeu a carta, assinou, esqueceu, ele vai ser divorciado e revel, não vai apresentar defesa. Outro tópico importante que não cabe à citação pelo correio seria ao incapaz. Bom, aqui é bem próprio a gente entender. O carteiro, quando ele cita pelo correio, ele não tem conhecimento jurídico de quais os limites de capacidade de representação, de assistência ou de demência, por exemplo, por parte do réu. Então, se o sujeito é incapaz, para uma medida protetiva, ele não poderá ser citado pelo correio. No mais das vezes, vai ser citado diretamente aí por oficial de justiça. Então, esses são os meios de não citar o sujeito que é incapaz. Depois, quando o réu for pessoa jurídica de direito público, não posso citar pelo correio quando eu mover uma ação contra pessoa jurídica de direito público. Ah, como assim eu não posso citar uma pessoa jurídica de direito público? Se eu mover uma ação, por exemplo, contra o Estado do Rio Grande do Sul, esse Estado do Rio Grande do Sul não pode ser citado pelo correio. Não poderá ser citado pelo correio. Imagina quantas cartas o Estado do Rio Grande do Sul recebe. Quem seriam as pessoas jurídicas de direito público? Pessoa jurídica de direito público seria a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Esses sujeitos não podem receber citação pelo correio. Eles têm que receber outra forma de citação, que na maior parte dos casos será uma citação pessoal, na pessoa do procurador, certo? Que comparece à vara, ou por mandado do oficial de justiça. Agora, diretamente por carta, pelo correio, não poderia citar, certo? Processo de execução. Não poderá citar num processo de execução. Como assim no processo de execução? No processo de execução, não haverá esta possibilidade de citação em razão de que o processo de execução cita para que o sujeito pague, por exemplo, se é uma quantia, né? Cita para que o sujeito pague em 3 dias a dívida. E isso não poderia veicular por uma mera carta, mera entrega no correio. Deveria o oficial de justiça cumprir este mandado. E, portanto, aqui não caberia citação pelo correio. Por que caberia ao oficial de justiça? Primeiro, ele tem que saber as condições em que o devedor está. Depois, como ato contínuo, ele pode já penhorar um bem, né, se não pagar aí a dívida, então ele já cumpre um mandado de penhora e avaliação posteriormente. Então, dentro disso, acabou-se blindando o processo de execução para que ele não pudesse ser citado pelo correio, que é a regra. Então, processo de execução não cabe citação pelo correio. Talvez você lembre disso na hora da prova e tenta vincular isso a uma ideia que é muito comum se falar da figura do oficial de justiça, né? Então, estou fugindo do oficial de justiça. Esse termo histórico de fugir do oficial de justiça, ele está baseado na ideia do processo de execução, onde o oficial de justiça busca aí penhora de bens, busca restrição de patrimônio para possivelmente satisfazer aquela pretensão então do credor, esta ideia aí do oficial de justiça, né, que busca então esta pretensão. E por fim, ele coloca 2 regras bem usuais, né? Quando o réu residir em local não entregue pelo serviço de correios, né? Quer dizer, veja bem, não tem correio. E aqui é fantástico, né? Porque se não existe correio, eu não posso citar pelo correio. Então, não existe entrega de cartas, então não posso citar pelo correio. É uma causa de não citação. E que poderia muito bem não ser prevista aí pelo legislador, né? E o último caso seria quando o autor requerer de outra forma, né? Que é justamente a possibilidade, como eu falei anteriormente, não tem subordinação e hierarquia, o autor requerer de outra forma.
aí haveria aí a citação que não seria dada na regra de citação pelo correio. Bem, então dentro desse ambiente, né, de citação e de possibilidade de realizar esse ato pelo correio, por oficial de justiça, por edital por meio eletrônico e nas impossibilidades de citação previstas no artigo 222, nós vamos passar agora para um treinamento, né? Dentro desse material que a gente vai analisar na aula de hoje e na próxima também, vamos ainda continuar neste material, nós temos aqui um ponto, algumas questões relevantes, então, para elaborarmos. Peço que vocês façam, vou dar um tempo para elaborar, então, a questão número 2, certo? A questão número 4, a questão 2, 4, 19, então 2, 4, 19, questão 20, 2, 4, 19, 20, questão 21, questão 22, questão 23, isso aí. Então eu vou passar novamente as questões que nós temos que fazer agora para treinamento. Anota aí que nós vamos dar 10 minutos para você enfrentar. Questão 2, questão número 4, questão número 19, questão número 20, questão número 21, questão número 22 e questão número 23, certo? 10 minutos então para enfrentar essas questões aí passadas e depois a gente volta comentando e apresentando o gabarito delas. Realiza o treinamento bem profundo para fixar esses conceitos. Vamos lá então.
Bem, então vamos passar aí para a análise das questões. A questão número 2, ela vai nos dizer: o despacho que ordenar a citação, se prolatado por juiz, aqui a aplicação do artigo 219, se prolatado por juiz, letra A, competente, constitui em moro devedor, verdadeiro, e suspende a prescrição, aí está o erro. Lembra que nós falamos, não é caso de suspensão, é caso de interrupção da prescrição, certo? Então, interrompe a prescrição. Depois, letra B, competente ou incompetente, constitui em moro devedor e interrompe a prescrição. É verdadeiro porque na parte final do artigo 219, nós vimos que o despacho, que quando é ordenado por um juiz incompetente, ele interrompe a prescrição e constitui moro devedor. Mas o competente também faz isso. O competente tem os 5 efeitos, né? Que é interromper a prescrição, tornar prevento o juízo, induz litispendência, faz litigiosa coisa, constitui mora e interrompe a prescrição. O competente tem os 5. O incompetente só tem uma parte final dos 2 lá, interrompe a prescrição e constitui mora o devedor. Então, a letra B está correta, Brasil. Incompetente constitui moro devedor, mas não interrompe a prescrição, estaria errado, porque o incompetente interrompe sim a prescrição. Letra D, competente não constitui mora devedor, mas suspende a prescrição, show de horrores, porque o competente constitui mora e interrompe a prescrição. E a letra E, incompetente constitui mora devedor, verdadeiro, e suspende a prescrição, falso. Lembra que prescrição vai ser interrompida e não suspensa, certo? Grifa isso no teu material, que é bem importante. Questão 4. A citação poderá ser feita pelo correio. Letra A, se for réu pessoa incapaz, fora. Incapaz não pode ser citado pelo correio. Até porque é o oficial de justiça que tem que verificar a capacidade, incapacidade, representação, assistência, tendo ele conhecimento jurídico. Letra B, se o réu residir em outra comarca, posso citar pelo correio? Claro que posso, desde que aquela outra comarca for atendida pelo serviço de correio. Então poderia tranquilamente citar pelo correio se a outra comarca foi atendida. Então, posso citar pelo correio se o réu reside em outra comarca? Tranquilamente, não há problema, não há óbice algum a isso. Letra C, se for ré pessoa jurídica de direito público, posso citar pelo correio? Sim. Poderá citar pelo correio? Não. O que acontece? Pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal, município, não podem ser citados por carta. Tu imagina a União Federal ser citada por carta, pelo correio. Quantas cartas ela recebe por dia? Então é impossível efetivar uma citação pelo correio da pessoa jurídica de direito público. Na letra D, processo de execução, e na letra E, ações de Estado. Duas hipóteses em que não é possível citação pelo correio. Então só seria possível na letra B, se o réu residir em outra comarca, é possível citar pelo correio. Então ficamos na questão 4, Brasil, a resposta correta. Questão de número 19, melhor. Questão de número 19. A citação poderá ser feita pelo correio. Diz a letra A. Se for ré, a pessoa incapaz, ela não pode ser dada. Se o réu residir em outra comarca, de novo, poderá ser dada. Se for ré, pessoa jurídica de direito público. E no processo de execução e nas ações do Estado. Basicamente uma cópia que é muito comum, a repetição de questões, então ficamos na questão 19, a letra B, Brasil, a resposta correta. Questão 20. A citação, letra A, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Vimos, na primeira parte da aula, a diferença entre citação e intimação. E isso é um ato de intimação, então não é um ato de citação. Então anota aí na letra A, está falando de intimação, como nós já havíamos visto na parte anterior. Letra B, a citação de pessoa jurídica de direito público poderá ser feita pelo correio, e aí falso, porque pelo correio eu não posso citar pessoa jurídica de direito público. Citação
do réu demente, que não tiver curador nomeado, será feita na presença de duas testemunhas, errado. Se o oficial de justiça verifica a situação de demência, o que ele vai fazer será informar ao juiz, o juiz vai nomear um perito e em 5 dias dar o laudo para que seja nomeado um curador para aquele processo. Não há esta regra de duas testemunhas no caso de demência. Letra D. De quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso, só poderá ser feita por oficial de justiça. Errado. Na verdade, enquanto estou assistindo a ato de culto religioso, não poderá ocorrer a citação. Então a letra D aqui está errada, não é pela forma, mas é pela ocasião onde está sendo dada a citação. E a letra E, ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição, verdadeiro. Se ela for ordenada por juiz incompetente, há uma constituição em mora do devedor e interrupção da prescrição, como diz a parte final do artigo 219. Portanto, nós ficamos aqui com a letra E, Equador, a resposta correta da nossa questão. Questão número 21. Sobre a citação no processo civil, é correto afirmar que, se o réu comparecer apenas para arguir a falta de citação, esta considerar-se-á feita na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão que a reconheça. E aí nós temos um problema, porque o artigo do Código de Processo Civil, ele diz que o réu vai comparecer para afirmar a nulidade da citação e não a falta. Então aqui o termo correto é nulidade e não falta. Letra B, toma cuidado. O comparecimento espontâneo do réu supra eventual nulidade da citação. Veja bem, o comparecimento espontâneo do réu supra eventual falta ou nulidade da citação. Quando eu tenho comparecimento espontâneo, diz o texto legal que vai suprir falta de citação. Te liga nisso. Isso é um ponto bem importante que eu ressaltei na primeira parte da aula. Nulidade é diferente de falta de citação. O comparecimento, como diz o parágrafo primeiro, é no caso de falta de citação e não no caso de nulidade. Letra C. Estando o réu ausente, a citação far-se-á em qualquer hipótese na pessoa do seu mandatário ou gerente. Por que essa regra aqui está errada? Esta alternativa está errada. Porque estando o réu ausente, eu até posso dizer que será feita na pessoa do seu mandatário ou gerente. Só que se refere aos atos por eles praticados, aos atos praticados por este mandatário ou gerente. Então lá no 215, parágrafo 1º, você observa que a parte final ela é bem clara, pelos atos por eles praticados, certo? Então errada a afirmação da questão aí 21 na letra C. Letra D. O locador que se ausentar do Brasil, lembra o locador, o proprietário, sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, olha o erro, show de horrores, será citado por edital com prazo de 30 dias. Falso. Totalmente falso. Ele será citado não por edital com prazo de 30 dias, mas na pessoa encarregada do recebimento dos aluguéis. No caso, na hipótese, a imobiliária, certo? Então, falsa afirmação da letra D. E a letra E, extremamente correta, quando diz, em regra, a citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que se encontre o réu. E esta é a regra. A regra é que a citação se efetue em qualquer lugar que se encontre o réu. Ele pode citar primeiramente no trabalho? Claro que pode. Nós temos uma hipótese prevista, que é a hipótese da citação dos militares, né? Aí sim, ele vai ser citado no local onde está servindo, caso não seja encontrado na residência. Há uma certa preferência para a residência. Mas a questão 21, então, fica claro que é a letra E a resposta correta.
Questão 22, caiu aqui para oficial de justiça no concurso de 2003. O mandado de citação, cumprido validamente por oficial de justiça, porém ordenado por juiz incompetente para processar o feito. Então veja, ordenado pelo oficial de justiça, mas por um juiz incompetente, produzirá os seguintes efeitos. Letra A, prevenção do juízo, interrupção da prescrição e constituição em mora do devedor citado. Se é por juiz incompetente, eu não vou ter prevenção do juízo e aqui somente prevenção do juízo. Então, limpamos a questão para retirar o caso de prevenção do juízo, porque prevenção do juízo será para juiz incompetente. Tanto que o caput do artigo 219 exige, portanto, a nossa chamada citação válida. Letra B, prevenção do juízo, litigiosidade da coisa demandada e litispendência. Errado, porque isso é dado pelo juiz competente. Lá na cabeça do enunciado da questão, está lá que foi dado por juiz incompetente. Então tem que tomar cuidado com esses elementos. Letra D, interrupção da prescrição e constituição em mora do devedor citado. Verdadeiro. Exatamente isso, né? Será interrompida a prescrição e constituída em mora o devedor, justamente nesta hipótese de ordenada por juiz incompetente. E a letra E, litispendência e prevenção do juízo, falso, porque é caso de competência de juiz competente. Então a incompetência, interrupção do juízo e constituição em mora, interrupção da prescrição e constituição em mora do devedor. Como diz a letra D, Dinamarca, a resposta correta da questão 22. Um ponto importante aqui é ressaltar sempre lá, a letra D está falando corretamente, pois refere interrupção. Veja que eu não posso confundir isso com suspensão. O prazo aqui está ligado a um prazo interruptivo. Depois a questão 23 retorna, portanto, aquela ideia, a estrutura da citação por via postal, da citação, portanto, pelo correio. Citação pelo correio que vai nos dizer, né? A citação cível pode ser feita por via postal, lá na questão 23. Nas ações de alimentos, poderia, eu tenho que tomar cuidado. A figura da incapacidade, mas normalmente, numa ação de alimentos, o incapaz não é citado, até porque o incapaz é o autor da ação. O incapaz é pedir alimentos, uma criança pedindo alimentos para os pais representada por sua mãe. Então, na letra A, até poderia. Na letra B, nas ações de Estado, que é divórcio, separação judicial, anulação de casamento, a figura própria de uma interdição, errado. Letra C, quando o réu for pessoa incapaz, errado também. Não tem citação pelo correio quando o réu for pessoa incapaz. Quando o réu for pessoa de direito público, errado também, porque fazenda pública não é citada pelo correio, e nos processos de execução, errado também, porque não haverá citação pelo correio nos processos de execução. Ficamos, portanto, aí com a letra A resposta correta, porque justamente quando trabalhamos na estrutura do processo de execução, não podemos citar pelo correio. Para fechar a citação pelo correio, peço que vocês peguem a página 6. Vamos retomando, então. E lá na página 6 nós apresentamos o artigo 223, que ele trabalha dentro da citação pelo correio com a finalização daqueles critérios procedimentais, certo? Então, citação pelo correio, a finalização de um critério meramente procedimental, dado lá no artigo 223 do Código de Processo Civil. Ele vai nos dizer que, deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, expressamente consignando em seu inteiro teor a advertência que se refere ao artigo 285, segunda parte, comunicando ainda o prazo para resposta e o juiz e cartório, com respectivo endereço. Isso é a fluência do mandado de citação, dado então pelo correio, onde ele tem que contemplar o mandado de citação, né? Não será somente uma carta dizendo que está citado, mas deve veicular nessa carta o mandado de citação.
com a identificação, então, dos termos, né, daquele processo, número do processo, quem é o autor, quem será o réu, cópia da petição inicial e do despacho do juiz, né, até porque o réu tem que saber exatamente de que se trata aquela carta recebida. O parágrafo único, ele faz a determinação que na citação pelo correio, ela será veiculada pela chamada carta AR, né? A carta AR, que é a carta com aviso de recebimento. Essa carta com aviso de recebimento, ela vai veicular e neste ambiente ela faz prova da assinatura, do recebimento desta carta, uma modalidade pelo correio, que é justamente o que está prevendo o parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro ao fazer a entrega que assine o recibo. Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. É o caso da carta R. Esta gerência geral ou administração, ela vem hoje em vários julgados sendo atenuada pela jurisprudência. Na verdade, hoje se entende que se eu entregar uma carta para uma pessoa jurídica e quem assina é um secretário ou encarregado de recebimento de correspondências, esse encarregado de recebimento de correspondências estará apto a receber. Não necessitaria ser aquele sujeito com poderes de gerência ou administração. Então aí no artigo 223, no parágrafo único, tu não menospreza o que está escrito pela lei, mas puxa uma flechinha e coloca assim, ó, decisões permitem o recebimento por um secretário ou porteiro, certo? Então colocar assim, ó, decisões, não está legislado exatamente, mas decisões permitem, o que é muito comum, né? Recebimento por secretário ou porteiro, vamos colocar assim, ó, porteiro. Decisões permitem recebimento por secretário ou porteiro. O nome disso, acrescenta aí no teu material, seria teoria da aparência. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, aplica muito isso, a chamada teoria da aparência. Quer dizer, as decisões de julgados, de jurisprudência, acaba permitindo que o próprio secretário ou um guarda, o encarregado por recebimento, possa receber essa carta R e assim assine. Então o nome disso é a teoria da aparência. Atenuando esse rigorismo, porque na prática muitas pessoas jurídicas depois afirmavam a nulidade de citação em afronta ao parágrafo único. Aí o STJ acabou pacificando essa matéria no ambiente aí da chamada teoria da aparência, ok? Então, ficamos por aqui na aula de hoje, onde analisamos todas as modalidades de citação e citação pelo correio. Fica o material, então, disponível. Este material serve tanto para esta primeira aula como para a próxima, que é um ponto bem importante. Os materiais funcionarão exatamente assim e no decorrer da próxima aula a gente faz as questões que faltaram e profere aí o gabarito delas, certo? Agradeço então a participação, até a próxima, fiquem com a gente.